Fala galerinha, que bom te ter aqui de volta, bem-vindos ao Alicerce da História. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve aí, curte o canal, espero que você goste da aula. E você que já é o nosso membro aqui, te agradeço bastante, espero que você goste e vá aprofundando seus estudos. Tema hoje clássico, a Inconfidência Mineira. Dia 21 de abril é muito marcante pra gente, né? É o dia de Tiradentes, até um feriado nacional. Mas por que Tiradentes ficou tão importante assim na nossa história? Não sei, no finalzinho eu te conto. Espera um pouquinho. Ó, a Inconfidência Mineira, tema clássico de tudo quanto é prova. Concurso militar, Enem, outros vestibulares. Isso cai bastante, porque ele entrou para a história como o movimento mais importante do Brasil colonial. Você sabe que existem dois tipos de revoltas na nossa estrutura colonial, né? Dois tipos de revoltas nesse Brasil colônia. As revoltas nativistas, que não têm um ideal de contestação, são conflitos locais, tem até a paródia lá, era um conflito local. E a gente tem também o ideal, o ideal de libertação, o ideal de emancipação em relação a Portugal, que vai ser visto nas revoltas emancipacionistas. Essa aqui, a Inconfidência Mineira, é a primeira grande revolta emancipacionista. Depois a gente vai trabalhar aqui com a Conjuração Baiana, depois a gente vai trabalhar também com a Revolução Pernambucana. Três grandes revoltas que têm um ideal de libertação, influência iluminista e ideal republicano. Beleza? Conjuração ou Inconfidência, a maior parte das pessoas usa mais a palavra conjuração por não gostar dessa palavra Inconfidência. A palavra Inconfidência tem duas relações, uma relação, a clássica, de respeito à forma como a metrópole vê esses participantes, ou seja, são inconfidentes, são traidores, enquanto a outra percepção vê essa galera como inconfidentes, porque, na verdade, o movimento foi traído por dentro. Então, houve uma inconfidência lá dentro do próprio movimento. Foi um movimento de elite, tá, gente? Ou seja, Minas Gerais vai ser um polo muito importante para o surgimento de uma elite bem consolidada em torno do ouro e em torno de outras atividades que o ouro vai acabar trazendo. A gente vai falar um pouquinho nelas. 1789 acontece, de fato, a descoberta desse movimento. A galera começa a ser presa, mas ele é um movimento que já está sendo pensado desde um ano antes, desde 1788 até 1789. É importante que na Europa está acontecendo nesse momento uma revolução, a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem relação direta com a Inconfidência Mineira? Não, não tem. Isso costuma cair em prova e iludir o aluno, tá? Tanto é que as duas estão acontecendo no mesmo momento, não tem como uma influenciar a outra. Agora, um outro movimento de influência iluminista que acontece, mas aqui na América, e também influencia, que acaba influenciando diretamente a Inconfidência Mineira, é a Revolução Americana de 1776, a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos. Eu separei aqui os fatores externos e internos, são antecedentes, é o contexto histórico de fora do Brasil, lá da Europa e de Portugal, e o contexto histórico de dentro do Brasil, né? Um contexto histórico ligado ali à região das Minas. Olha só que interessante. O antecedente externo para essa revolta, a influência iluminista. A influência iluminista vai ser colocada em prática com a Revolução Americana, que vai encantar essa elite que vivia em Minas Gerais. Pô, a galera se revoltou contra a metrópole e fundou uma república independente lá. Que show de bola! Além disso, a influência iluminista vai estar na cabeça do camarada que mandou seus filhos, por exemplo, estudar lá fora. A galera que vai ter um contato muito direto com essas influências iluministas através das universidades. Para você ter ideia, em 1770, metade dos brasileiros que estudavam na Universidade de Coimbra, em Portugal, eram de Minas Gerais. Ou seja, quando essa galera volta, ela não volta com a mesma cara, ela volta muitas vezes revoltada. E aí é o polo principal para a explosão de um movimento lá contestador, beleza? Porque o iluminismo, como filosofia central, é um pensamento intelectual que surge na Europa, que se fortalece bastante na França e tudo mais, é um movimento intelectual que vai ter como base a crítica ao antigo regime, né? Ou seja, o século XVIII é o século de muitas transformações na Europa e vai ter na base iluminista um ideal de o quê? Sustentação ideológica. O camarada, influenciado pelo iluminismo, ele vai olhar para uma monarquia absolutista e vai falar, putz, isso aí não pode acontecer, uma influência tão forte da religião não pode acontecer. E que coisa mais marcante de uma metrópole, de uma monarquia absolutista do que uma metrópole mandar numa colônia? Então isso vai começar a ser muito questionado, isso vai começar a ser muito debatido, tá bom? Camaradas filósofos como Rousseau,
como Montesquieu, como Voltaire, John Locke, esses camaradas vão ser muito, muito importantes dentro da filosofia iluminista e vão acabar desenvolvendo seus pensamentos além mar, ou seja, vão sair da Europa e vão chegar por aqui. Isso é muito interessante, tá bom? Além disso, externamente, né, em relação à colônia, a metrópole vivia um momentinho de crise. Que crise é essa? É uma crise que já está marcada em Portugal desde 1703, com aquela assinatura clássica do Tratado de Mituan, ou Mituan. É um tratado de 1703 entre ingleses e portugueses, onde Portugal vai oferecer vinhos aos ingleses e vai comprar produtos da indústria têxtil, né, manufaturados ingleses. Olha só que relação interessante, né? Portugal vende vinho, mas compra tecido. Nessa relação, Portugal compra muito mais tecido, que é muito mais caro do que o vinho, e fica muito mais endividado. Além disso, a gente vive no século XVIII, o período famoso da crise do antigo sistema colonial. Que crise é essa? É uma crise que vai ver a metrópole como uma perda de tempo. Como assim? Na verdade, essa história de ficar como metrópole, tirando coisa da colônia, tirando coisa da colônia, tirando coisa da colônia, já passou a época. Portugal já foi potência. Portugal já foi potência no século XV, no século XVI, mas agora, meu amigão, acabou essa parada. Portugal não é mais potência, porque essa estrutura de só ficar tirando riqueza, só de ficar tirando riqueza, só ficar tirando riqueza, foi substituída por uma outra coisa, que é a criação de produtos para serem vendidos, ou seja, a criação de riqueza no seu próprio país. É o que a Inglaterra faz com a famosa industrialização. Quando a Inglaterra passa pela Revolução Industrial, é o país pioneiro a passar por ela, tem toda aquela mudança marcante na sua estrutura econômica, a Inglaterra passa a crescer enquanto uma potência e superar as outras. Por quê? Porque as outras ainda congeladas, como Portugal e Espanha, nessa estrutura de só tirar, só tirar, só tirar, vão ficar presas a tudo que a Inglaterra vai vender. E é isso que acontece em Portugal. Portugal vai acabar virando um grande cachorrinho inglês, vai ficar lá, me dá um ossinho, me dá um ossinho, vai comprar tudo da Inglaterra. Só que até certo ponto, Portugal estava tranquilo, porque enquanto tinha ouro demais sendo retirado da colônia, Portugal estava o quê? Suave na nave, filhote, ó, tchau. Estava tranquilo, Portugal ficava pegando ouro daqui, comprando coisa da Inglaterra. Pegava ouro daqui, comprava coisa da Inglaterra. Pegava ouro daqui, comprava coisa da Inglaterra. Só que vai ter um momento que não vai dar mais para fazer isso. Por que não vai dar mais para fazer isso? Porque o nosso ouro é finito. Claro, o ouro não está aqui para sempre, né? O ouro uma hora vai acabar, de tanto que você tira, uma hora você não acha mais ele com tanta facilidade ou nem acha mais. Então, amigão, vai chegar uma hora que a crise do ouro chega. 1760, um ano marcante para essa crise do ouro. Quando o número na arrecadação de ouro começa a diminuir, Portugal não tem mais condição financeira de comprar tanta coisa inglesa. E aí Portugal vai passar pela famosa substituição das importações. O que é isso? Eu preciso de uma caneta do quadro para escrever aqui nesse quadro toda a aula. Eu compro sempre da Inglaterra essa caneta do quadro. Mas vai chegar determinado momento, e aí vem comigo, vai chegar determinado momento que eu não tenho mais dinheiro para comprar da Inglaterra essa caneta do quadro. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tentar produzir aqui mesmo essa caneta para utilizar. Isso é a substituição das importações. É tentar fazer aqui o produto, é tentar fazer no seu próprio país o produto que você antes comprava de fora. Isso é mais por uma necessidade. Tá? E é isso que acontece em Portugal. Você lembra, tem um videozinho meu especial, vou deixar aqui no link, 1750 a 1777, Marquês de Pombal no poder. O Marquês de Pombal tem como marca principal na sua política a criação de uma estrutura modernizante em Portugal. Ele aumenta o controle sobre a colônia, aumenta, mas ele moderniza bastante a estrutura portuguesa. Olha para frente, coisa que o Martinho de Melo, que já tinha poder, já tinha influência no reinado de Dom José I, mas não era o primeiro-ministro, ele era um ministro ligado à Marinha, né? Mas com a Dona Maria I, que ganha o apelido de a Viradeira, porque ela acaba com o legado de Pombal, ela vai colocar o Martinho de Melo e Castro como primeiro-ministro. E o Martinho de Melo e Castro, como primeiro-ministro, vai tentar agradar uma elite comercial portuguesa, ligada sim a uma industrialização. E quando ele faz isso, ele olha para a colônia com o olho, o quê? Não com o olho de futuro, com o olho de passado. Ele vai tentar colocar aqui na colônia algumas estruturas que vão tentar trazer para Portugal aquela mesma colônia do século XVI, onde ele só tirava tudo e a galera ficava quieta, só tirava tudo e a galera ficava quieta. Só que ele não entende
que é uma nova o quê? Uma nova ordem nessa balança entre metrópole e colônia. A metrópole ainda está mandando muito, mas a colônia agora já tem um pouquinho mais de voz, meu amigo, porque a mineração criou uma elite que ela tem poder político também. Uma elite que passa a participar de acontecimentos por aqui. Uma coisa que o Marquês de Pombal, inclusive, incentivou, acabou incentivando quando ele deu um pouco mais de voz para essa galera da região mineradora. Essa questão é muito crucial, porque a mineração introduz grandes diferenças, e agora a gente já está entrando nos fatores internos. A mineração introduz muitas diferenças na nossa estrutura, correto? Introduz. Não tem como pensar um Brasil sem pensar esse Brasil do ouro. É um divisor de águas, como eu gosto de brincar. Mas introduz diferenças de que forma, de que tipo, de que maneira? Simplesmente, cara, a criação de um mercado interno forte vai fortalecer ainda mais uma elite que vivia do ouro e que vivia para o ouro. Como assim viver para o ouro? Não viver diretamente da exploração do ouro, mas viver vendendo coisas como alimentos e vestuário que são utilizados de forma fundamental para a exploração do ouro. Esse mercado interno ao redor da região mineradora vai fortalecer muito uma elite lá em Minas Gerais. Esse mercado interno vai fortalecer a galera. E tanto é que quando o ouro passa a entrar em crise, essa galera nem sente tanto. A partir de 1760, o ouro está entrando em crise no Brasil colonial. Né? Aquela febre do ouro já não é mais tanto uma febre. Já está num estado febril, já diminuiu bastante, está quase ficando gelado. Então, meu amigo, nessa queda do ouro, a galera nem sente tanto. A gente pode perceber, por exemplo, que Vila Rica, que era uma região muito rica e muito importante para o ouro, passa a perder importância para São João del Rei, que era uma região mais ligada a comércio. Ou seja, houve a percepção desses mineiros de que era necessária uma reestruturação, certo? Uma reestruturação da economia, para que não ficasse só dependente do ouro. Portugal não percebe isso. O Martinho de Melo não percebe que essa galera aqui, ela começa a ter mais voz nas ações políticas. É o que os historiadores chamam, inclusive um cara muito importante para a história chamado Kenneth Maxwell, vivo até hoje, um brasilianista, nasceu na Inglaterra, e estuda profundamente a nossa estrutura aqui no Brasil. Quando a gente fala em Confidência Mineira, a gente tem que lembrar desse cara. Ele é autor de vários livros, um livro dele que é clássico para todo professor de história, que é A Devassa da Devassa. Parece que eu estou ganhando dele, estou ganhando nada não, só estou falando para se tu quiser aprofundar aí. A Devassa da Devassa, que tudo quanto é professor de história já leu. Esse livro é muito marcante quando a gente fala em Confidência Mineira. Por quê? Porque ele mostra que a mineração foi capaz de surgir, foi capaz de criar uma plutocracia das minas. E que é uma plutocracia? É um grupo de pessoas da elite com muito poder econômico que vai influenciar decisivamente algumas questões políticas. Vem comigo. Dizem que em alguns países isso ainda acontece. O Brasil não, né? Claro. Mas enfim, essa galera, cara, com muito poder econômico vai começar a decidir politicamente muita coisa. Regionalmente eles têm poder político forte, mas o Brasil ainda é uma colônia. Só que, cara, a metrópole tinha que perceber melhor essa relação. E quando ela chega com um cara chamado Visconde de Barbacena, colocado como governador da região das Minas, pelo Martinho de Melo, quando ela chega, e chega de forma dura, sem ouvir ninguém, praticamente dando uns tapas na cara da elite, vambora, isso não é mais dessa forma, a Fazenda Real vai funcionar dessa forma, e o tributo vai ser tal, vou aumentar tal imposto, a derrama eu vou colocar para fora, e é isso e pronto. Meu amigo, está criado, porque eu tenho uma elite que bebeu na fonte do iluminismo, e que agora está se sentindo pressionada, sem tanto poder político e também com uma crise econômica, isso só poderia dar problema. Muita gente vai dizer de forma errônea, de forma errada, que a derrama foi a grande causa da Inconfidência Mineira. Não foi a derrama. Claro que a derrama era odiada. Um imposto odioso desse, um imposto duro. O cara entrava na sua casa, revirava a tua vida toda, pegava um monte de bens seus para poder alcançar as 100 arrobas anuais. Isso era devastador. Mas a elite percebia, a galera que participava desse movimento, que pensava esse movimento, percebia que a derrama era um imposto que todo mundo odiava, não só a elite. Até quem era pobre poderia sofrer com ele. E aí pensa no seguinte comigo, se até quem era pobre poderia sofrer com ele, um movimento da elite pode utilizar a derrama para abraçar a galera, para chamar mais gente para o movimento. E é isso que eles tentam fazer. Em fevereiro de 1789 estava marcada uma derrama, e aí eles iriam utilizar a derrama como estopim para o movimento. Com a derrama, a galera vai abraçar nossas ideias e a gente vai conseguir, de fato, cortar a cabeça do Barbacena. E era isso que eles queriam, cortar a cabeça do governador, fincar lá suas ordens
ler um grande parecer jurídico novo e fundar uma república. Olha que coisa! Né? A elite mineira está pressionada, eu botei aqui por essas questões, porque além de grande parte também está endividada, porque não consegue mais tanta grana antes por conta do ouro e sofre com os juros impostos, também não pode mais participar politicamente de muita coisa. Está agora numa estrutura mais arcaica. Beleza? Uma coisa sobre os impostos que é bem interessante. Dificilmente o camarada conseguiu alcançar as 100 arrobas anuais depois de 1750. Na verdade, não conseguiu mais alcançar a partir de 1760. Essas 100 arrobas anuais, que eram necessárias por parte, são as fintas, né? Os pagamentos desses impostos bem duros que Portugal cobra, se não alcançasse as 100 arrobas, você poderia cair na derrama. Tá? Várias e várias vezes não foi possível alcançar isso. Nos primeiros momentos na mineração, alcançava com os pés nas costas, tranquilo. Tu quer mais? Eu te mando, Portugal. Tá tranquilo, tá sobrando, tô com muito dinheiro, tá show. Mas começou a ficar mais escasso o ouro, e aí ficou mais difícil de pagar esse imposto. Muitas vezes o camarada acabava devendo para o mês seguinte, beleza? Aquela região toda só alcançou 86 arrobas. Então, opa, 14 para o próximo ano. Falei mês, mas é ano. 14 para o próximo ano, 114. E aí não alcançou também, alcançou só 70 arrobas. Vamos negociar, a elite, aí entra essa questão que eu falei, como a elite também tem poder ali na região. A elite entra e fala, não, pô, espera aí, calma aí, pô. Vamos aqui desenrolar, tá? Não tem como deixar para o ano que vem. Sabe aquela fatura do cartão de crédito que tu nunca consegue pagar completa? Tu sempre fica pagando o mínimo. Quando tu vê, tu pensa, caraca, bola de neve. É mais ou menos isso. Então, Santander, um abraço, hein? Tamo junto. Cara, toda essa estrutura aqui de pressão sobre a mineração, sobre a elite mineradora, vai ser muito marcante. E aí, meu amigo, eu vou te citar aqui alguns desses personagens dessa Inconfidência Mineira, dessa Conjuração Mineira. Joaquim José da Silva Xavier, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Joaquim Silvério dos Reis. Alguns historiadores dividem em 3 grandes grupos dentro desse movimento dos revoltosos. Um grupo era o ativista, aquele grupo que chamava a galera para participar, conclamava o povo, vamos participar. O outro grupo, esse grupo fazia parte, claro, o Joaquim José da Silva Xavier, que não era rico, mas também não era pobre, era intermediário. O outro grupo era o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga faziam parte, era o grupo dos ideólogos. A galera intelectualizada, juristas, poetas muito marcantes, estudaram, traduziram livros dos iluministas, por exemplo. A galera que tinha uma intelectualidade bem avançada e queria implantar aqui no Brasil esse pensamento. Beleza? E o terceiro grupo é o grupo dos devedores. A galera que era da elite, mas que estava lá só porque devia bastante coisa. E dentro desse grupo está o Joaquim Silvério dos Reis. Inclusive ele vai entrar para a história como o grande o quê? O grande delatador, o grande traidor, o grande safado, vagabundo que delatou o movimento. Rapaz, uma delação premiada, que não foi nem tão premiada assim, porque o fim da vida dele não foi tão bom, tá? Algumas ideias, não chegou a acontecer o movimento, mas eles tinham um plano de governo, tá? Uma espécie de plano de governo. Eles queriam a fundação de uma república independente na capitania de Minas, então lembre e pense, a revolta, tá? A nossa estrutura não pensa, isso cai muito em prova, a prova quer te pegar. O Brasil, a Inconfidência Mineira queria a independência do Brasil. Cara, não tinha ideia de Brasil nesse período. Esse corpo incrível brasileiro, né? O continente. Então quer dizer que a Inconfidência Mineira quer a independência do Brasil em relação à metrópole? Não. A nossa noção de brasileiro nem existia. O cara que morava em Pernambuco, São Paulo, Minas, Rio, ele tinha sua própria dinâmica regional e não nacional. Essa questão de nação só surge de fato na segunda metade do século XIX, com a Guerra do Paraguai, tendo um traço muito importante. Então, a república que iria ser fundada era na capitania, tá? A criação de uma universidade em Vila Rica, que tinha perdido prestígio econômico, mas ainda era um polo muito importante no que diz respeito à intelectualidade, então vamos criar lá uma universidade. São João del Rei, que era agora uma estrutura mais forte econômica, virando capital. E, além disso, alguns outros movimentos, como, por exemplo, as mulheres sendo incentivadas através de um custeio para ter filhos, tropas militares regulares, negação dos impostos externos, ou seja, isso já mostra um pouco dessa marca do movimento, ou seja, tudo que é externo, quer cobrar imposto nosso, vai ser negado. E aqui entra um grande debate, que é a escravidão mantida. A escravidão mantida era a lógica geral desse movimento,
porque a maior parte dos integrantes queria que a escravidão fosse mantida, porque via, primeiro, um medo, porque mais da metade da população de Minas Gerais era negra, era diretamente escrava ou ex-escravos, e a segunda parte, a segunda questão, é que eles achavam que não teria ninguém para trabalhar, beleza? Mas existia um grupo, se você for ver, por exemplo, nos Autos da Devassa, que é uma série de documentos bem importantes sobre esse período, a gente vai perceber que existia sim um pequeno grupo que debatia lá dentro a importância de, por exemplo, dar cidadania, dar liberdade para quem fosse nascido aqui na região, tá bom? Mas é um debate, se cair na sua prova você pode botar que a escravidão foi mantida, mas se por exemplo for uma prova discursiva, você põe essa paradinha aqui, né, que a escravidão era um grande debate, inclusive entre os próprios inconfidentes, havia a ideia de colocar um ponto de cidadania para quem veio, para quem nasceu aqui e tudo mais. Isso é bem interessante. Se tu botar isso, o cara vai o quê? Se arrepiar. Desfecho. Movimento delatado, prisão dos líderes. A maior parte dos revoltosos vai acabar sendo exilado, uma outra parte é presa aqui mesmo, uma outra parte acaba sendo solto, e uma outra parte, que no que diz respeito a tudo é uma pessoa, essa outra parte, que foi dividida em várias outras partes, que piada pesada, hein? Caramba, desculpa. Essa outra parte acabou sendo enforcada em 1792, no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro. Ele foi preso no Rio de Janeiro. O Joaquim José da Silva Xavier é um cara que pensava, inclusive, em expandir mais o movimento. Dentro do movimento ele não tinha tanta importância assim, ele não era tão rico, né? De fato, há duas tendências para o fato dele ser morto. Por que Tiradentes foi morto e não os outros? Muita gente vai dizer que ele foi morto porque ele era o único pobre dali. Na verdade, ele não era tão pobre assim, mas era assim, dentro dos outros ele era pobre, perto dos outros. E outros vão dizer que na verdade ele só foi preso e enforcado porque ele não negou a participação no movimento. Ele foi convicto com as suas ideias até o final. Eu sou mais ligado ao primeiro ponto. Eu acho que ele foi realmente morto por ter sido o menos rico dos então participantes e era necessário um exemplo. Beleza? O Tiradentes não vira herói assim que essa revolta acontece, não vira herói de forma nenhuma já ali nos primeiros 100 anos após a Inconfidência Mineira, ele só vira herói de fato com a Proclamação da República. A Proclamação da República traz pra gente um viés ideológico muito frágil, porque a Proclamação da República em 1889 ela aconteceu muito mais por uma debilidade do Dom Pedro II, eu vou ter a oportunidade de falar isso, do que por uma coesão intelectual da galera. Não, vou fazer uma república por isso. Foi meio que às pressas. Pega o Deodoro, puxa o cavalo, vai para a ilha fiscal, o último baile, deixa a gente lá, vamos afundar. Manda, pega, chuta, tchau, Dom Pedro. Mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos na violência. Foi mais ou menos o quê? Na pressa, sabe? Aquela parte, tô atrasado! Então o Brasil ficou atrasado muito tempo, né? Porque até fazer república, todo mundo já tinha se feito, né, gente? Então houve pouca o quê? Foi na verdade um golpe. Esse movimento não teve participação popular, a ordem instituída era Dom Pedro II, não é um movimento verdadeiro de revolta instituída. E o que a gente tem é uma frágil coesão intelectual. Se há uma frágil coesão intelectual, a gente precisa, assim que o movimento está criado, rapidamente, de um herói. A gente precisa de um herói, porque um herói ele dá coesão para o povo. Um herói ele chama a atenção da galera. Um herói é um laço de ligação fundamental, e isso, Stan Lee, é perfeito na sua interpretação. Quem gosta dos quadrinhos aí já vai saber. Um herói é um fator de ligação muito importante entre o povo, entre a política e o povo, né? Isso é muito marcante. E aí foram escolher um cara que supostamente lutou ferrenhamente, morreu condenado porque não abriu mão de seus ideais republicanos, né? E esse foi Tiradentes, virou herói, virou feriado mais tarde, já no século XX, e de fato hoje é encarado por muitos como um grande herói. Vou deixar aqui um abraço especial para o Luiz Gustavo, que é um cara fã dessa aula aqui, tá? É o bonitão da 2005, pode falar assim também pra ele, valeu? E pra Vitória, pra Fernanda também e pra Ana, valeu? Curtam aí, compartilhem, espero que vocês tenham gostado, espero os próximos vídeos, vamos falar sobre a conjuração baiana, valeu?